sou uma pessoa muito curiosa e algum tempo atrás eu procurei descobrir por que o domador de, por exemplo, um leão, uma grande fera, um felino que pesa 4, 5 vezes mais do que ele, que tem, quando a boca está aberta, um diâmetro de boca maior do que a cabeça daquele domador. Por que aquele domador pequeno, às vezes franzino, tem a coragem de entrar numa jaula com um pequeno chicote que não vai nem coçar muito, não é mesmo, o leão? E ele vai ali com uma cadeirinha, aquela cadeirinha que tem 4 pernas, e com aquela cadeirinha girando na frente daquele leão, daquele grande felino, feroz, perigoso, com um golpe só pode destruir aquele domador, aquele homem. E aquele homem com aquela cadeirinha consegue domar, consegue acalmar aquele leão. Qual é o segredo disso? Eu fui pesquisar sobre isso, eu entrei no Dr. Google e aí descobri o porquê. O fato é que aquele grande felino, quando ele vê aquela cadeirinha com aquelas 4 perninhas, ele tenta concentrar nas 4 pernas e aquelas perninhas ficam girando na mão daquele domador. E ele, tentando concentrar nas 4 perninhas, ao invés de focar numa só, ele fica como se fosse anestesiado, ou dopado, ou hipnotizado. E aí então ele está pronto para atender os comandos daquele domador, daquele homem. Fazendo uma aplicação disso, o que acontece é que muitas vezes, até espiritualmente, religiosamente, nós não sabemos focar, nós não sabemos priorizar, nós não sabemos o que é importante, o que é essencial, e nós ficamos ali perdidos, olhando aquele monte de coisa, aquele monte de perninhas, aquele monte de ideias, aquele monte de opiniões, e esquecemos o que é convicção, esquecemos aquilo que é inegociável, aquilo do qual nós não podemos abrir mão. O que é inegociável hoje para nós? Bem, a Bíblia diz que inegociável para nós é crer no Espírito Santo, que o Espírito Santo é o Consolador de Deus. Veja só o que a Bíblia ensina sobre isso. No livro de João, capítulo 14, versículo 16, a Bíblia diz: "E eu rogarei ao Pai", Jesus Cristo falando, "e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." No livro de João 14, 26 agora diz: "O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Ainda João, capítulo 16, versículos 7 e 8, palavras de Jesus: "Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Ainda em João 15, 26, Jesus falando: "Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim." João 16, 13 e 14. "O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, e ele me glorificará." Palavras de Jesus, promessa de Jesus. E quando Jesus promete, ele cumpre. E ele diz: "Eu vou voltar para o Pai, mas eu enviarei para vocês o Consolador." Quem é esse Consolador de Deus? O Consolador de Deus não é somente uma força cósmica, mística e abstrata, sobre a qual algumas pessoas dizem, sobre a qual algumas pessoas comentam e falam, e até acreditam nessa força cósmica. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vem para estar com os discípulos para sempre, com os seguidores de Jesus, para habitar neles, é uma persona divina, uma persona que tem personalidade. Ele chora, ele se alegra, ele regozija, ele celebra, ele ama, ele é aceito, ele pode ser rejeitado, ele se entristece, ele pode ser apagado, ele pode ser anulado, inclusive. O Espírito Santo, ele tem zelo, ele tem ciúmes pelo povo de Deus, pelo seu povo. O Espírito Santo é um ser divino, um dos 3, Pai, Filho e o Espírito Santo. Este é o Consolador de Deus, que veio para convencer as pessoas,
para entrar no coração das pessoas, na alma das pessoas e convencê-las que Jesus Cristo é o Filho de Deus, dando testemunho de Jesus, para convencer-nos do pecado, para nos convencer da justiça, da vontade de Deus e que um dia Jesus Cristo vai voltar para o juízo, para o julgamento, para separar os bons dos maus. Este é o Espírito Santo de Deus. E nós acreditamos, e isto é inegociável, que ele existe, que ele está presente na vida do povo de Deus, que ele está presente na igreja de Deus, que ele é o nosso confortador, consolador. E quando faltam palavras, ele está ali presente para interceder por nós, para nos consolar, para nos confortar e para levar aquilo que nós estamos ansiando diante da presença de Deus. Nós não abrimos mão disso. O Consolador, o Espírito Santo, veio de Deus para nós.